Graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos ao 40º dia. Para alguns talvez feliz, porque chegou no final. E para outros a tristeza de que amanhã não terá mais. Mas hoje no 40º dia, é a nossa oportunidade, sexta-feira, é a oportunidade de olharmos para trás e lembrarmos da nossa jornada, esses 40 dias, tudo que nós falamos, tudo que foi ensinado, sobre os princípios de Jesus acerca de relacionamentos. Eu acredito que fiquei uma pessoa melhor, e também você é uma pessoa melhor em muitas áreas da vida. Algumas nós melhoramos, e a outra nós tivemos que aprender. Hoje nós vamos fechar nossa jornada, nossa semana, olhando o bom mestre. Alguns dizem que as pessoas melhoram muito quando elas têm alguém do lado que faz algo em excelência, porque começam a observar como essa pessoa faz e começa a melhorar a sua maneira de fazer. Então nós temos um mestre de excelência ao nosso lado. Não tem como a gente ser o mesmo depois de olhar, não tem como ser a mesma depois de olhar para Jesus e ver como ele lidava com os relacionamentos. E logo na primeira semana nós começamos assim. Na primeira semana começamos a falar acerca do que Jesus ensinou sobre valorizar os nossos relacionamentos. Jesus falou sobre dar prioridade aos seus relacionamentos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Vai retratar justamente essa fala de Jesus. Diz assim: respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Na primeira semana começamos assim, Jesus nos ensinando que deveria dar prioridade ao relacionamento vertical. Jesus nos ensinando que deveríamos dar prioridade ao nosso relacionamento horizontal. E como foi bom escutar sobre o valorizar. Como foi bom escutar sobre dar prioridades aos nossos relacionamentos, quer seja com Deus e quer seja com as pessoas. Imagino que se a gente começar a desenvolver tudo que nós aprendemos, nós iremos escutar talvez das esposas, dos esposos, dos filhos, dos primos, dos irmãos, dos nossos amigos, alguém dizendo assim: poxa, como foi bom, como valeu a pena aquela prioridade que você deu ao nosso relacionamento, ao nosso convívio. Como vai ser bom escutar depois de um tempo alguém dizer pra gente assim: cara, aquele tempo que você investiu em mim mudou a minha vida. E Jesus falou acerca disso. E na segunda semana nós tratamos acerca de um momento muito especial, muito peculiar, em que Jesus estava na sala superior. Jesus sabia que estava chegando a hora dele ir embora. Jesus sabia que estava chegando a hora de voltar para o Pai. Reúne os seus discípulos e Jesus fala com eles. Jesus fala assim: eu preciso que vocês façam uma outra coisa. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34. Essa foi a fala de Jesus para os seus discípulos: um novo mandamento dou a vocês, ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Na segunda semana nós tratamos acerca disso. Jesus ele falou: ame uns aos outros, como eu amei vocês. Talvez a gente fale assim: eu amo minha esposa, meu esposo, meu filho, meu amigo. Jesus falou assim: não é esse amor comum, porque isso já estava na lei. A lei já mandava, em Levítico já mandava amar ao próximo e amar a Deus. Jesus falou assim: não, agora vocês vão amar de uma maneira diferente, como eu amo vocês. Então agora o nosso amor, ele vai ter como base não a lei. Agora o nosso amor vai ter como base a maneira que Jesus nos ama. Imagina como serão os nossos dias se praticarmos isso que nós aprendemos: amar as pessoas da mesma maneira que Jesus nos ama, errando, sendo ingratos, sendo soberbos, muitas das vezes não merecendo ser amado. E Jesus fala assim: faça isso para com o outro. Essa é a maneira que vocês devem amar. E a história continuou, as semanas continuaram, e a gente continuou olhando para Jesus. E lembramos que Jesus ele andava pelas ruas empoeiradas. Jesus andava pelas ruas ensinando os seus discípulos,
ensinando as pessoas, e ali ele encontrou fariseus, encontrou publicanos, encontrou mestres, doutores, mas um desses momentos Jesus ensina algo interessante, relatado em Mateus capítulo 12, versículo 34, uma fala tremenda de Jesus, está registrado assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Nós aprendemos que Jesus, ele falou assim: comunique-se com o coração. Comunique-se com o coração. Falamos isso na terceira semana. Comunicação com o coração. Jesus fala: toma cuidado com aquilo que você fala. Você imagina se a gente praticar esse negócio que aprendemos com o nosso mestre? A gente não vai mais falar algumas coisas. A gente não vai mais falar de qualquer maneira. Antes de expressarmos alguma coisa, da maneira de expressar, da maneira de falar, nós vamos levar em conta o porquê que eu estou falando isso, por que falar dessa maneira. Aí Jesus falou: raça de víboras, vocês só falam porque está dentro do seu coração. Você fala dessa maneira, você age dessa maneira, porque isso está no seu coração. E aí Jesus nos ensinou: tome cuidado, porque aquilo que sai da sua boca contamina você, não é o que entra. Falamos sobre isso essa semana, foi tremendo. Você que não assistiu, volta para o começo da campanha, está aí gravado no YouTube, vamos acompanhar. E a gente seguiu, falando, olhando para Jesus. E Jesus fala logo depois, ensinando aos seus discípulos, Jesus no monte, no momento em particular com os seus discípulos. Jesus fala com os seus discípulos assim: tome cuidado em julgar o outro. Nós temos muita facilidade, irmãos, em ver os defeitos dos outros. Se você começar uma conversa para falar mal dos outros, a conversa rende. As pessoas conversam horas falando mal dos outros. Agora quero ver a gente chegar e falar assim: hoje nós vamos falar mal de mim. Você já tentou começar uma conversa assim? Chegar perto de alguém e falar assim: hoje eu quero que a nossa conversa seja falando mal de mim. Fala mal de mim, vamos conversar sobre a minha maldade. A conversa não flui. A gente não gosta de falar, não gosta. Se os outros falar mal da gente, tem gente que fica revoltado. Tem gente que se alguém falar assim: fulano falou mal de você, o tempo fecha. E o que Jesus falou? Tome cuidado, porque você vê um cisco no olho das pessoas, mas não consegue ver uma trava que está dentro dos seus olhos. Nós falamos sobre isso, registrado em Mateus capítulo 7, versículo 4, Jesus ensina aos seus discípulos, e aqui Jesus não falou para ímpio, Jesus falou para os seus discípulos assim: como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus falou assim: olha, como é que você quer falar mal dos outros? Como é que você quer acusar os outros? Como é que você vê defeito nos outros, se você não consegue ver o tamanho do seu defeito, o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua trava? Você já imaginou a gente escutar, num tempo bem breve, se a gente começar a praticar esse negócio, escutar alguém dizer assim: obrigado, porque no dia que todo mundo me tacava pedra, você me estendeu as mãos. Você já imaginou a gente começar a praticar esse negócio que Jesus nos ensinou, esse princípio que Jesus nos ensinou, e chegar um dia que alguém se derramar diante de mim, de você, e falar assim: obrigado, porque naquele dia todos me acusavam, mas você fez como Jesus. Naquele momento em que aquela mulher foi pega em adultério, em que todos apedrejavam, e Jesus desafia aqueles homens: se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia vai dizendo que eles foram saindo, e ela olha para Jesus, e Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? E ela fala: Senhor, foram todos embora. E Jesus fala assim: nem eu também te condenarei, vá e não peques mais. Que eu e você possamos praticar isso. Aquelas pessoas que todo mundo taca pedra, aquelas pessoas que está esperando talvez uma chibatada sua, que você possa estender a mão e amar. Jesus ensinou sobre o desafio de abrir mão. Jesus ensinou sobre como deveria fazer, sobre ser servo, sobre ser humilde. Nós falamos um pouco sobre isso. E Jesus, os discípulos conversando entre eles, quem seria o maior, quem sentaria do lado direito, quem sentaria do lado esquerdo, e eles questionando sobre como seria aquele ar de grandeza. E nós falamos que Jesus pega uma criança, puxa para o meio e fala com os discípulos: vocês devem ser como essa criança. Vocês não devem querer ser grande, vocês não devem querer ser notado, você não deve querer sentar num lugar de destaque. Você
tem que ser como uma criança. Jesus falou, a criança depende, ela é dependente. E falamos acerca disso. O que nós precisamos é chegar no final e escutar do nosso Deus, servo bom e servo fiel. E nós fechamos a semana aprendendo sobre a maneira que devo tratar os outros, a maneira como devo tratar as pessoas, sendo servo. Falamos sobre isso na última semana. Agora, na última semana nós fechamos acerca disso, a questão da servidão. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 31, a gente encontra algo precioso nessa direção. Capítulo 6, versículo 31, está registrado assim: como vocês querem que os outros façam, façam também a vocês a eles. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a ele. Nós fechamos assim essa semana. Nós fechamos olhando para Jesus. Nós fechamos entendendo que Jesus fala assim: da maneira que você quer que os outros façam com vocês, faça também a eles. Se você já imaginou chegar no final, quando a gente começar a praticar isso, começar a viver desse jeito, poder escutar de alguém e falar assim: muito obrigado pela maneira que você me tratou. Eu reconheço que eu não merecia. Eu reconheço que eu merecia um tratamento diferente, mas você me tratou com bondade, mas você me tratou com misericórdia. Tem momento que as pessoas esperam que nós sejamos ásperas com ela. Tem momento que as pessoas merecem que a gente maltrate elas. Mas Jesus falou assim: não faça isso. Trate eles da maneira que vocês querem ser tratados. Que eu e você, fechando essa semana, fechando essa campanha, hoje no último dia, nos últimos instantes, a gente possa pensar dessa maneira: só fale com os outros aquilo que você gostaria de ouvir. Só trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Só faça com os outros aquilo que você gosta que as pessoas façam com você. E aí Jesus dá um show de humanidade. Volto a repetir: Jesus era humano, tão humano, que só poderia ser Deus. E nós chegamos ao final. Quero agradecer você que nos acompanhou, que esteve conosco. Essa semana, a próxima semana não, mas eu acredito que num tempo breve iremos postar devocionais para ministrar o seu coração, de segunda a sexta-feira. Fique ligado, nos acompanhe, que informações virão. Mas quero orar, agradecer por esse tempo precioso, agradecer pelas outras igrejas parceiras que também estavam nessa campanha. Orar a Deus, agradecer pela sua vida, talvez algo que lhe abençoou nesse último dia, e dizer para você: foi bom estar junto com vocês. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa jornada de desafios, de empenho, jornada de confronto, jornada de uma convocação para uma mudança dos nossos relacionamentos. Mas algo precisa ser mudado em nós agora. Não só escutar, mas dar ouvido. É justamente isso que traz mudança. Abençoe, Pai, essas pessoas. Abençoe aquilo que ainda há de vir, as nossas devocionais futuras. E muito obrigado, porque eu não tenho dúvida de que muitos foram abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe. Fechamos essa campanha. Até a próxima. Fique na paz do Senhor.